A energia que muitas pessoas gastam para se parecer, ela poderia gastar para se tornar. Ela poderia trabalhar o emocional dela, poderia trabalhar a mente dela, poderia trabalhar o dia a dia dela. Mas o que importa é esconder. O que importa é ter uma casca. Então, por isso é tão importante nós guardarmos o coração, porque se o nosso coração está cheio do Senhor, a gente não precisa esconder nada. Nós somos o que somos. Nós temos sinceridade, nós temos verdade. Nós somos intencionais. Eu vivo para agradar a Deus e não para agradar a opinião de pessoas. Eu preciso negar a mim mesmo diariamente. Eu preciso carregar a cruz do Senhor diariamente. Será que nós temos brilhado como a luz do dia? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor separou o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fale comigo, por favor. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Vamos ler aqui em Provérbios 4:18 em diante, que diz assim: a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Vamos juntos, por gentileza, pessoal. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ok? Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus caminhos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Então, a vida do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando, né? Aquele sol que vem de mansinho, vem fraquinho, ele vai ficando até aquele sol poderoso, aquela claridade, aquela iluminação violenta. Então, a vida do justo, a palavra diz que deve ser assim, progressiva. Progressiva. O natural do justo é crescer. O antinatural são os altos e baixos e o retrocesso. Então, pessoal, se eu não estou percebendo, a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até plena claridade. Então, se nós não estamos vendo um crescimento mental, um crescimento espiritual, um crescimento nos meus resultados, tem algo muito errado acontecendo. E o problema nunca está com Deus. O problema está na nossa mente. Porque a minha vida pode ser de luz ou pode ser de trevas, porque a Bíblia fala aqui, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam, porque ele está na escuridão. Então ele cai, ele tropeça, ele tem atitudes que só afundam a vida dele. Por quê? Porque ele está sem luz. Ele não quer luz, ele não quer ter uma vida com passos firmes. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Você está pisando firme. Você está pisando no lugar certo, você está andando, dando os passos certos em favor da coisa certa. Então,
isso é determinado se eu estou na luz ou nas trevas, exatamente aqui, ó. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, ou seja, é uma disposição. É uma disposição interna de aprender. Eu quero crescer, Senhor, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero dar condições para que o Senhor me abençoe, eu quero dar as respostas certas. Então nós precisamos trazer para a nossa vida sempre, preste atenção. Meu filho, escute, guarde-as no fundo do coração, pois são vida. São vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Uma pessoa que não carrega o Espírito Santo, ela não tem força, não tem saúde, ela não tem disposição. Então nós temos que trazer para a nossa vida o que nós temos feito com essas palavras, com todas as palavras que nós temos recebido. A palavra está falando, meu filho, me escuta, meu filho, presta atenção. O que nós temos feito com as toneladas de palavras que nós temos recebido, nós temos andado na luz, nós temos dado passos seguros, passos firmes, nós temos buscado uma vida de ascensão, de progresso, de crescimento, ou será que nós temos apresentado desculpas, justificativas, eu não estou pronto, eu ainda não é momento, ainda não é hora, eu não consigo, eu vejo isso depois. Só que nós temos levado as coisas de qualquer maneira, porque o Evangelho é um estilo de vida, Jesus é um estilo de vida, o Evangelho é consistência, um dia após o outro. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo e carregue a sua cruz diariamente. Eu preciso negar a mim mesmo diariamente. Eu preciso carregar a cruz do Senhor diariamente. É diariamente, é consistência. Será que nós temos brilhado como a luz do dia? O caminho do justo é como a alvorada, a luz da alvorada. Nós temos brilhado, pessoal. Você tem brilhado por onde você passa? Porque assim como nós vemos a claridade do dia se tornando cada vez mais intensa, a pessoa, o ímpio, ele não tem limite às profundezas das trevas. Uma pessoa que ela está fora da luz, fora do caminho do Senhor, ela não tem um fundo. Ela vai afundando, ela vai entrando naquelas trevas. Olha como é que está o mundo. Olha 20 anos atrás, olha 30 anos atrás, tinha um nível de trevas. E olha para hoje, o nível de trevas que existe. As pessoas malucas, perdidas, descontroladas, imorais, um nível assim violento, tão sem identidade, tão sem cabeça para nada, tão perdidas que não sabem nem o seu gênero. De tão bagunçado que está tudo. Então não há chão para se aprofundar na derrota, na lama do pecado. Não há limite. E a palavra está falando, guarde o seu coração, preste atenção à palavra, ouça, porque acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque do coração depende a sua vida. Uma pessoa que tem um coração amargurado, ela está indo para o fundo do poço. Uma pessoa que tem o coração curado, feliz, alegre, cheio da verdade, cheio do Espírito Santo, ela tem luz. A vida, os olhos dela, as palavras dela transmitem luz. E não é que ela não tem problema. Todo mundo tem problema, por mais que alguns não mostrem, todos têm problemas, todos têm situações. Então não tem essa, minha vida é pior que a sua. Não, cada um, Deus colocou uma medida, uma questão, um fardo que Ele disse que nós podemos suportar. Então o que você dorme e acorda pensando? A palavra diz, Davi
que ele passava às vezes a noite, a madrugada, pensando no Senhor. Mas Saul, por exemplo, passava a noite acordado e acordava pensando em conspiração, pensando em problemas, pensando em quem que ele ia, que ele precisava deter, porque ele tinha alguma coisa acontecendo. Então, o que nós vivemos remoendo? Vivemos remoendo o passado, vivemos remoendo mentiras, acreditando em mentiras, ou focados na coisa certa? Porque uma pessoa que vive remoendo coisas ruins, ela é uma pessoa amargurada, uma pessoa aflita, uma pessoa pesada. Não há muito prazer em estar com uma pessoa assim, porque ela está sempre com uma notícia negativa para falar, um assunto pesado para falar, uma reclamação para fazer. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso não é de um cristão. Então nós precisamos da identidade do Senhor, da segurança do Senhor. Porque a gente vive num tempo onde falta muita identidade nas pessoas. O que importa para muitas pessoas, se não para a maioria delas, é apenas parecer. Eu pareço crente, eu pareço que estou bem financeiramente, eu pareço que a minha família está bem, eu pareço que está tudo acontecendo. E aquela força, que ela se cansa, ela se desgasta, ela poderia reverter para se tornar. A energia que muitas pessoas gastam para se parecer, ela poderia gastar para se tornar. Ela poderia trabalhar o emocional dela, poderia trabalhar a mente dela, poderia trabalhar o dia a dia dela. Mas o que importa é esconder. O que importa é ter uma casca. Então, por isso é tão importante nós guardarmos o coração, porque se o nosso coração está cheio do Senhor, a gente não precisa esconder nada. Nós somos o que somos. Nós temos sinceridade, nós temos verdade. Nós somos intencionais. Eu vivo para agradar a Deus e não para agradar a opinião de pessoas. Eu vivo para agradar a Deus, então a minha postura já é a melhor possível diante das pessoas. Então eu não preciso tentar agradar pessoas, porque eu já estou agradando a Deus. E quem não concorda, quem não gosta, quem não acha, é porque está fora da visão. Então a pessoa tem identidade, ela não precisa se preocupar. Uma pessoa que ela não guarda o coração, ela é instável, ela é volúvel, ela fica chateada fácil. Ela entende mal as coisas. Ela vive com mal entendidos. Ela pega um negócio, ela pega uma malícia, é uma colocação, ela já interpreta que foi um ataque, foi uma crítica, foi uma coisa. Não, e às vezes não aconteceu nada. E a pessoa leva aquela vida infeliz, aquela vida decadente. A palavra fala, deixe longe dos seus lábios a maldade. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, deixe longe dos seus lábios a malícia, as palavras maldosas. A palavra está falando, olha, mantenha os seus olhos sempre olhando para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Chega de falar do passado. Chega de ficar levantando o passado. Tenha coisas claras, olhe para frente, tenha um alvo claro, tenha objetivos claros. Afaste-se da maldade. A palavra está dizendo tudo. Como é que eu vou viver bem? Olhando para frente, sendo uma pessoa de luz, tirando não deixando nos meus lábios a maldade, a malícia, as palavras pesadas, não levantando o defunto da cova, mas tendo alvos claros, tendo luz. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 16. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, olha que foi Samuel, hein? Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir.
O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, Samuel, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença que ninguém se lembrou da presença de Davi, mas Deus se lembrou dele. E ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Deus está analisando o nosso coração. Se fosse por qualidades, ninguém tinha olhado para Davi. Qualidades físicas, ninguém tinha olhado para Davi, mas Deus olhou para o coração de Davi. Às vezes, aos nossos olhos, a gente tem uma série de coisas desajustadas, coisas que não são bacanas, mas o Senhor está procurando o coração. Porque onde tem inveja, tem malícia, tem orgulho, não tem o Espírito Santo. As pessoas que vivem ofendidas são as pessoas mais orgulhosas. Gente que vive com dedos, ofendida por qualquer coisa, são pessoas orgulhosas, problemáticas emocionalmente. E a gente precisa ter leveza nas coisas. A gente precisa tirar da nossa vida essa necessidade. Muitas pessoas, muitos crentes, né? Porque tem um monte de ímpio que é o que é, mas tem um monte de crente que quer mostrar alguma coisa, quer mostrar que ele é espiritual. Né? Ele não quer se lambuzar no pecado, mas ele também não quer ter uma vida com Deus. Então o que importa é a aparência. E está gastando muita força, está cansado, está pesado, está vazio. E o Senhor está mostrando que eu preciso me encher de Deus. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Pessoas sem o Espírito Santo são pessoas bipolares. Um dia está bem, um momento está bem, de manhã está bem, depois está ruim, outro dia amanhã está ruim, e essa bagunça. São ingratas, são volúveis. Então nós vemos aqui o Senhor buscando corações, buscando um coração que Ele pudesse confiar, buscando pessoas que têm identidade, que são o que são. A gente vê muito claramente isso em Davi. Davi era o que era. Davi não buscava agradar pessoas. Pelo contrário, ele desagradava até bastante. Então, pessoas sem identidade de Cristo, ela quer se parecer com outra pessoa. Até o próprio Samuel, que foi um homem espetacular, estava distraído naquele momento, não tinha percebido isso. Porque esse, o primeiro irmão, o mais forte, o mais alto, o mais bonito, certamente é esse que o Senhor escolheu. E não foi. O Senhor não falou, não é esse, mas o primeiro filho, Ele falou: eu o rejeitei. Ele foi a mesma coisa que falou do Saul. Eu o rejeitei. Porque provavelmente, ele, como por ser o mais velho, por ser o primeiro,
Ele também carregava ele era cheio dele, cheio de si. Tinha um orgulho. Então, eu não preciso ter uma vida que eu tenho que ficar provando algumas coisas. Não, eu tenho que ser. Pessoas que não têm essa identidade de Cristo, elas têm relacionamentos oscilantes. Por quê? Porque ela é oscilante. A gente só dá o que a gente tem. Se eu sou estável, eu vivo de uma forma estável. Se eu sou oscilante, a minha vida toda será oscilante. Então a gente pode ter tido uma série de situações na nossa vida. Mas essa palavra diz, olhe para frente. O Senhor falou para o Samuel, não considere a aparência, Samuel. Samuel aprendeu uma lição naquele dia. Não considere a aparência, porque o Senhor está olhando para o coração. O que pesa para Deus não é seu pareço espiritual, não é seu pareço mais forte, o mais bonito, o mais capaz. O que pesa para Deus são as intenções e as motivações do coração. O que vale para Deus é a sinceridade. E Deus não encontrou sinceridade em nenhum daqueles rapazes. Tem gente que, infelizmente, a gente vê isso nas igrejas, né? Infelizmente, a gente vê que tem aquelas pessoas que sempre sabem da vida do outro, são pessoas curiosas, pessoas que muitas vezes julga a vida das pessoas como se ela estivesse em pecado, como os amigos de Jó. Ou às vezes, finge que quer orar por uma pessoa só para poder contar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então são muitos detalhes que o Senhor está falando. Olha para o seu coração. Olha para as suas motivações, as suas intenções. Não seja curioso, cuide da sua vida. Ore, abençoe as pessoas, porque você quer orar e abençoar as pessoas. Então a gente não pode aceitar ter um interior pequeno. Saul era alto, era grande por fora, mas tinha um interior pequeno. Deus não queria um outro Saul. Deus não queria, Deus deixou claro que alguém parecido com Saul não era o momento, não era o objetivo de Deus. Samuel achou que alguém parecido deve ser, porque Deus teve um padrão, né? Deus escolheu Saul, né? Então Deus deve gostar desse perfil de pessoa. Não. O padrão de Saul foi rejeitado por Deus. O padrão Saul não é bom para Deus. Porque o padrão Saul é aquele tipo orgulhoso, é aquele tipo que se priva de coisas importantes porque ele está muito preocupado com coisas pequenas. Ele não vive coisas grandes porque ele está envolvido com coisas pequenas, coisas menores. Deus está olhando o nosso coração, Deus está buscando pessoas humildes, porque o humilde o Senhor levanta. O humilde depende de Deus. Mas o arrogante, o que o arrogante faz? Ele alimenta pensamentos, ele alimenta sentimentos miseráveis, como Naamã. Naamã era arrogante, alimentava pensamentos e sentimentos miseráveis, que tinha que ser de um jeito, tinha que ser da maneira dele, porque senão não funcionava. Então, qual é o padrão que nós temos? A gente tem buscado o padrão Davi, o padrão Saul, o padrão Naamã. Porque o arrogante, a gente vê, ele passa vergonha. Naamã era o general, ele tinha uma armadura, ele tinha um cargo importante, mas por trás da armadura, ele era um leproso. Ele era alguém que, se não fosse a posição dele, ele nem perto das pessoas ele ficaria, ele moraria num lugar isolado. Então veja, pessoal, quando Samuel estava lá, Deus honrou uma pessoa que não tinha honra da parte de ninguém. Então, quando nós temos a humildade, um coração que Deus pode confiar, Ele nos honra. Eu não preciso da honra das pessoas. Eu preciso da honra de Deus, porque Deus honra as pessoas. Se o homem honrar, aquele homem também pode derrubar.
Mas se Deus nos levantar, Deus nos honrar, ninguém pode nos envergonhar. Davi foi honrado na frente dos seus irmãos, e todos aqueles irmãos foram envergonhados, porque ninguém dava nada para Davi. Ninguém acreditava em nada de Davi, mas Deus acreditou e mostrou, passou, chegou à frente de todo mundo, todos os irmãos olharam para ele, mas como assim? O que Samuel quer com esse rapaz? E foi aquele ungido. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então esse é o nosso papel. Nós precisamos dessa dependência do Senhor. Eu preciso crescer. Eu preciso ser uma pessoa simples. Eu preciso ser uma pessoa maleável para o Senhor trabalhar. Né? Como aquela passagem do vaso de barro nas mãos do oleiro. Então o oleiro, ele vai moldando aquele vaso, porque está flexível. E vai moldando da forma que ele quer, da forma que ele deseja. Então nós precisamos nos tornar essas pessoas. A melhor coisa, a coisa mais gostosa é quando você pode conviver com uma pessoa que nasceu de novo. Que ela quer crescer, que ela quer avançar, que ela não aceitou parar no tempo, e falar das mesmas coisas, e viver do mesmo jeito. Não, mas ela está sempre crescendo, ela está sempre evoluindo, ela está sempre progredindo, porque ela quer mais. A pior coisa é você conviver com uma pessoa que ainda tem que pisar em ovos, não pode falar, não pode fazer, porque tudo ofende, tudo magoa, tudo chateia. É muito chato isso. Que alimenta mágoas, que fala do passado, que ainda é maliciosa. É muito ruim isso. Nós precisamos de simplicidade. Deus é simples. Deus é simples. Aqui no Salmo 28 diz assim: retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Salmo 34. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Então nós vemos aqui, a malícia mata. Há muitos crentes amargurados que vivem num mundo pequeno, que carregam uma mente pequena, porque carregam ainda sentimentos pequenos. Ela não foca em coisas grandes, ela continua em coisas miseráveis. Ela não tem sonhos altos, ela não tem padrões altos, ela aceita um padrão baixo, com uma vida baixa, com resultados baixos. Ela continua pensando em coisas baixas. E o Senhor quer que a gente pense em coisas grandes. O que a palavra diz? Se os meus olhos são bons, todo o meu corpo está cheio de luz. Mas se os meus olhos são ruins, o meu corpo é tenebroso, sem muitas trevas. Então tudo é uma decisão, tudo é uma questão, tudo na sua vida. Você estar aqui é uma decisão. Você sair daqui aplicando o que você recebeu é outra decisão. Vir aqui foi uma decisão. Mas se da porta para fora eu não tomar uma outra decisão, essa decisão não mudou a sua vida. Porque eu estou recebendo a palavra, a luz, para que eu pise com passos firmes. Mas se eu prefiro continuar nas trevas, é uma decisão. Se eu prefiro ainda continuar tropeçando, eu nem percebo no que eu estou caindo todas as vezes, porque eu não tenho discernimento, não tenho clareza das coisas, é uma decisão. Tudo é uma questão de decisão, tudo é uma questão de investir a força na coisa certa. Eu vou continuar me parecendo crente? Parecendo espiritual? Eu decido me tornar aquela pessoa, porque o Senhor está buscando o coração. Se fosse pela aparência, o irmão mais velho de Davi tinha sido o novo rei. Mas como Deus olha para o coração, foi Davi. Salmo 36. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. As palavras, palavras de novo, maquina o mal em sua cama, está lá, às vezes está falando com o cônjuge, falando mal das pessoas,
falando de malícia, fazendo julgamentos. Põe-se em caminho que não é bom. Ó, eu estou me colocando num problema. Não, fala comigo, não aborrece o mal. Olha só isso, olha como que a palavra é clara. Tem gente que não aborrece o mal. Eu não quero mexer com o mal, eu não quero incomodar o mal. Deixa o mal aí. Deixa o mal aí, eu não quero aborrecer o mal. A gente precisa, pessoal, de uma atenção, de uma vigilância muito grande para não cair numa situação dessa. Muitos não aborrecem o mal, muitos não lutam contra o mal. Isso é um grande perigo. Eu não posso não lutar contra o mal, eu não posso não lutar contra aquele sentimento, eu não posso não lutar contra aquela malícia, contra aquelas palavras perversas, eu não posso não lutar contra aquele sentimento que está vindo no meu coração e que eu tenho a tendência de dar voz a ele, atenção a ele. O Senhor está falando, não deixa isso, ó, aborreça o mal. Aborreça o mal, luta contra o mal, não deixe esse pensamento tomar conta de você, não deixe esse velho padrão tomar conta de você, porque se eu não aborreço o mal, o que eu faço? O que eu não faço, na verdade? Eu não luto contra reações desequilibradas, então eu vou lá, toda vez eu caio no mesmo problema. Aconteceu qualquer coisa, não quero mais, eu vou abrir mão, eu vou estragar, eu não quero saber. Se eu não aborreço o mal, eu não luto contra o mal, contra aquilo que é mal na minha vida, contra reações desequilibradas, contra pensamentos diabólicos. Então eu aceito tudo, ou quase tudo, para não falar 100%, eu aceito quase tudo o que o diabo manda. O diabo manda um medo, eu fico com medo. O diabo manda uma seta, eu fico com a seta. O diabo usa alguém para soltar uma palavra, uma provocação, eu caio naquilo. Às vezes um mal entendido já é a seta. Tem gente que é tão sensível por um lado negativo, que às vezes um mal entendido já é um problema que estraga o dia dela, já estraga o coração dela, já estraga o relacionamento dela. Tudo que o diabo manda, o diabo ele acorda mais cedo que a gente para tentar nos chatear, nos estragar o dia, colocar problemas no nosso caminho para que a gente dê uma resposta ruim. A gente precisa dar a resposta certa. Problemas vão ter todos os dias. Os problemas, falamos ontem no trabalho dos homens, os problemas mostram qual é o nosso nível de progresso. O tipo de problema que você tem mostra o nível de progresso que você está tendo. Que foi o exemplo que eu dei. Que eu falei com uma pessoa, eu acho que foi até a nenê do Renan, que estava nascendo o dentinho e ela estava incomodada, estava chorosa e tal. E eu até fiz esse comentário. O nenê, até o nenê tem problema. O problema do nenezinho, por um determinado momento, é nascer o dente. Aquele era o incômodo dele. Aquele é o incômodo da criança naquele momento. Então, mas era um progresso. Antes era um banguela. Agora está nascendo o dentinho. Ou seja, está tendo progresso, está nascendo um dente. E ao longo da nossa vida nós vamos enfrentando problemas que mostram o nosso nível de progresso. Então hoje o negócio tá pipocando para todo. Opa, mas então eu estou num grande progresso. Eu sempre gosto de lembrar, os salmos dizem isso. No momento da vida de Davi, ele tinha um urso para enfrentar. Num outro determinado momento ele teve um leão para enfrentar. Ao nível de desafio já, não é um chacal, né? Não é um lobo. O lobo já também não é brincadeira. Não é um lagarto. Chegou um tempo que ele tinha Golias. E depois ele se tornou rei. Ele tinha os valentes de Davi. Ele tinha um grupo de elite de 600 homens, que 10.000 soldados não eram páreos para aquele grupo de elite. E, no entanto, a gente vê em Salmos
passagens onde ele está extremamente aflito, falando, os meus inimigos querem me devorar. Os meus inimigos estão rondando, querendo me destruir. Então veja, ele era um rei com um exército violento, ele já por si só já era um guerreiro espetacular, corajoso, e tinha inimigos que botavam medo nele. Então, isso mostra o nível de progresso que ele teve, porque ele já não era o problema dele, um Golias na vida dele, que ele já tinha ficado pequeno perto dos novos inimigos dele. Então, se nós estamos vivendo problemas, você não quer problema, então você não vai ter sucesso, você não vai ter progresso, você não vai fazer nada na sua vida. Eu já dei o exemplo lá que a minha avó, lá no interior, lá na divisa com Mato Grosso, no interior de São Paulo, teve uma época que teve uma praga, uma bactéria lá que morreram todas as galinhas. Acho que morreu umas 150 galinhas lá. Então a pessoa fala, não, porque a minha vida está muito difícil, eu vou cuidar de galinhas. Já deve ter ouvido essa frase, né? Eu vou cuidar de galinhas. Até para cuidar de galinha você tem problema. Você pode ter o dia que vem a praga, pode ter o dia que vem o fungo lá, e uma galinha, você sabe, né? A imunidade de galinha é baixa. Então, se pega uma, pega todas. Então a pessoa até para falar, não, eu vou cuidar de galinhas, eu não quero lidar mais com gente. Até lidar com galinhas você vai ter problemas. Então eu vou fugir de problemas? Então eu vou fugir do progresso. Eu vou fugir da felicidade, porque progresso é felicidade. Se você não sai do lugar, você não é feliz. Se você não vê evolução mental, evolução no seu casamento, se você não vê o seu filho progredindo, mais esperto, mais inteligente, falando melhor, se desenvolvendo, o corpo dele, a mente dele, o intelecto dele, você não vai ficar feliz, porque você quer ver ele ter progresso, e o progresso vai vir com desafios. Cada série que ele sobe, ele vai ter tarefas, até uma determinada idade ele não tem tarefinha, depois ele começa a ter tarefinha, e tem a soma, tem subtração, daqui a pouco ele vai para a divisão, daqui a pouco vem para as equações, aí depois tem a equação de primeiro grau, a equação de segundo grau, daqui a pouco tem a física, e vai dificultando. Mas ele está progredindo, ele está crescendo. Então, se eu quero crescer, prepare-se para a guerra. Josué, quando a terra teve descanso, teve paz, é porque ele teve que enfrentar um monte de guerras. E até o último dia da vida dele, ele teve batalhas. Quando ele estava bem velho, a palavra diz, Josué, você está velho, mas ainda tem muita terra para conquistar. Ou seja, é a vida. Nós temos que estar felizes, alegres e confiantes no Senhor. Provérbios 14. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Olha que coisa poderosa. O ímpio pela sua malícia é jogado fora, mas até na nossa morte. Se uma pessoa é justa, ela tem morte na esperança. Ela tem esperança na morte. Eu sei, Senhor, eu sei para onde eu vou, mas eu não tenho medo da morte, eu vou para a glória, eu vou para Jesus. Então, veja, o justo ele tem esperança em todos os dias da vida dele. Todos os dias que a gente se levanta com uma boa esperança. Senhor, o Senhor vai me abençoar, esse dia vai ser uma bênção, e vai fluir, o Senhor vai abençoar a obra das minhas mãos, e as coisas vão caminhar. E todos os dias, agora eu estou no leito de morte, eu tenho esperança, eu vou para Jesus. Então, o ímpio não vive com essa cara amarrada, com essa cara feia, fechado, com medo de tudo, não. Até na sua morte ele tem esperança. Porque ele sabe que quem crê em mim nunca morre, mas vive para sempre. Jesus falou lá antes de ressuscitar o Lázaro. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Então ele tem esperança sempre. Mas o ímpio, pela sua malícia, julgador, pesado, chato, vai ser jogado fora. Jeremias 1.
e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Olha de novo, ao coração, a malícia. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Então tem gente que infelizmente testa a paciência de Deus. E Deus está falando, vou lançar fora. Quem alimenta sentimentos negativos cria um ídolo. Me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos. Se eu não adoro a Deus, eu estou adorando alguma coisa. Tem gente que adora os seus sentimentos. É malicioso, é rancoroso, é invejoso. Então eu estou criando um ídolo, e a idolatria é um pecado contra Deus. E quem peca contra Deus recebe juízo. Então tudo que toma o meu coração, mas eu não idolatro ninguém. O que está ocupando seu coração? Se for Deus, maravilhoso. Mas Deus não habita num lugar sujo, contaminado, em trevas. Então, se não é Deus que está no meu coração, é alguma coisa. É o medo, é o orgulho, são sentimentos. Então, o que toma o meu coração se torna um ídolo. Eu estou buscando o quê? Estou buscando só estar bem com as pessoas, eu estou buscando resolver os meus problemas na força do braço, então eu sou o ídolo? O dinheiro é o ídolo? O que é o ídolo? Quais são os ídolos? Quais são o que tem tomado o espaço de Deus? Jeremias 4. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Até quando, Jerusalém? Até quando, povo de Deus, vocês vão deixar dentro de vocês carregando os maus pensamentos? Até quando a gente vai manter no nosso meio sentimentos maus, pensamentos maus? Jeremias 9. E estendem a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Então avança de malícia em malícia, em vez de ser em verdade, em progresso, não, em malícia. Então um cristão de verdade, ele é incapaz de mentir. Um cristão de verdade, ele não olha para o outro com malícia, com julgamento, julgando as intenções, as motivações. O que ele fez, eu sei o que ele está fazendo, eu sei o que ele quis dizer, eu sei, não, você não sabe, é que é malícia mesmo. Então, eu preciso me fortalecer na verdade. Eu preciso conhecer a Deus de verdade, eu preciso ter temor, eu preciso viver em verdade, eu preciso de temor, eu preciso temer a Deus. Se eu temo a Deus, eu não vou ficar me enchendo de coisas erradas. Eu temo a Deus, eu quero agradar a Deus, Senhor, eu quero meu coração limpo. Me perdoa, Senhor, eu pensei isso, me perdoa. Eu julguei, Senhor, me perdoa, eu não posso julgar, Senhor. Olha o temor. Você está sempre atento, sempre vigiando a sua mente, vigiando, me perdoa, Senhor. Eu quis quase que eu falei essa bobagem, Senhor, me perdoa. Ainda bem que eu segurei a minha língua. É temor. Temor. Não vou ficar julgando, pensando, vendo, tal. Não, eu vou cuidar da minha mente, da minha vida, dos meus projetos, vou pensar coisas grandes, como a gente leu no primeiro provérbio. Eu vou olhar para frente. Eu vou pisar firme, dar passos firmes, passos seguros. Quem está na luz, dá passos seguros. Mas quem está nas trevas, nem vê no que caiu. Então eu quero dar passos firmes, passos seguros, olhando para frente, guardando o meu coração, agradando a Deus, limpando a minha vida das coisas erradas, para que o Senhor possa derramar sobre mim o favor dele, como derramou sobre a vida de Davi. Deus encontrou no coração de Davi tudo o que ele precisava. Eu posso não ter a altura, eu posso não ter a inteligência, eu posso não ter a capacidade humana, mas eu tenho um coração, Deus me dá todo o resto.
Olha a inteligência de Davi, olha a capacidade de Davi. Davi foi um general extraordinário, ele foi um rei extraordinário, o país prosperou na mão dele. Ele não tinha nada disso, não estudou para nada disso, ele cuidava de ovelhas. O que ele sabia fazer era cuidar daquelas poucas ovelhas, como chamou lá o irmão dele. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Você só dá conta de uma meia dúzia de ovelhas, 10, 20 aí, ó. E ele conseguiu ser um dos maiores reis da história, graças a um coração onde Deus pôde confiar coisas maiores, que é o que a gente fala. Se Deus vê sinceridade, se Deus me enxerga como um bom servo, como Davi se enxergava, Senhor, tudo que vem do Senhor, nada é nosso, tudo vem do Senhor e para o Senhor volta. Ou seja, eu sou um bom servo. Eu quero ser esse servo onde o Senhor pode confiar ainda mais nas minhas mãos. Isso vem de um coração quebrantado. Amém, pessoal? Amém. Fiquem em pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento. Vamos falar com o Senhor. Analise. Analise, qual o vício? Será que tem algum vício aí que você tem alimentado? Às vezes tendências, julgamentos, misérias emocionais, inveja, mentiras. Mentiras. Às vezes a pessoa ainda fala mentira, que é terrível, mas às vezes ela acredita em mentiras, que é tão terrível quanto. Então, será que eu tenho alimentado alguma dessas coisas? Será que eu sou uma pessoa do sim, sim e do não, não? Ou ainda eu tenho mais ou menos, é 10, 20, 30, eu vou chegar 9:10, 9:15, 9:20. Nós temos que analisar tudo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não permita que a malícia, que os sentimentos miseráveis, que a falta de perdão, que os julgamentos, que o orgulho, pessoal, é um dos maiores problemas das pessoas. Um dos maiores problemas dos relacionamentos. Não permita isso. Que isso tome conta da sua vida. Deus está olhando para o nosso coração. Vamos fechar as portas. Feche as portas em nome de Jesus para que seus filhos não reproduzam um padrão errado. Se você é malicioso, o que você acha que vai acontecer? Se você mente, o que você acha que vai acontecer? Se você é falso, o que você acha que vai acontecer? Sentimentos, palavras são portas. Se eu minto lá fora, os meus filhos vão mentir para mim. Se eu não tenho temor, é claro que os meus filhos também não terão temor. É claro isso, é óbvio isso. Não dá para ter dúvida disso. O que eu faço lá fora, ninguém está vendo. Claro que está vendo, o diabo está vendo, Deus está vendo. Todos que precisam ver, estão vendo. Aí começa a pipocar as coisas, começa a cometer situações nos filhos. Ah, mas eu não sei por quê. Ah, será mesmo que eu não sei? As portas estão abertas, destrancadas. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão, eu serei o mais íntegro, eu serei o mais firme, o mais honesto que eu posso ser. Eu vou aprender a perdoar. Quantas vezes, Senhor? 3? 7? Não, 490. Todas as vezes que alguém vier e falar, ó, me perdoa. Puxa, Senhor, aumenta a nossa fé. Pois é, vamos aumentar a fé então. Não podemos diminuir a fé. Só aumentar. Tem que pedir para o Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, porque meu nível ainda não chegou.
Eu não posso simplesmente falar, não, Senhor, do jeito que está, eu não consigo. Não, esse não é o caminho. Esse não é o lugar que a gente tem que estar. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu vou parar de semear coisas negativas. Chega de semear coisas negativas, limpa a sua mente. Não seja mais malicioso, seja leve. Torne-se uma pessoa leve, uma pessoa que persegue a sabedoria. Então fale com o Senhor e tome essa decisão. Limpa, Senhor. Abre os meus Limpa, Senhor. olhos para que eu possa ver. Limpa, Senhor. Com o amor que tens por mim. Limpa o nosso coração, Senhor. Amo. É uma prática diária, pessoal. É o dia a dia. É na consistência. Abençoar. Quero ser igual Abençoar é uma prática. Meditar na palavra dia e noite é uma prática. ao que Declarar a palavra dia e noite é uma prática. Cuidado com as suas palavras. pois contigo vou Olhar para frente é uma prática. pra ser Não deixe o passado mais atrapalhar você. Senhor. Não deixe o passado atrapalhar o seu presente, o seu futuro. Guarda isso. Não deixe mais o passado atrapalhar o seu presente, o seu futuro. O passado é passado, aprenda com ele e olhe para frente. Os meus olhos Senão você vai ter um presente estragado e um futuro estragado por causa do passado. que tens por Então, se há coisas que estão travadas, o motivo está no coração. Então, humilhe-se diante do Senhor. Quem se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. quero ser Humilhe-se diante do Senhor e seja exaltado por Ele, em nome de Jesus. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Peça força a Ele. Peça força a Deus. Para não ser mais essa pessoa que se ofende por qualquer coisa, que tem o mau hábito de julgar as pessoas, de ser carnal, de mentir ainda, de ofender ainda. Quebra esse padrão em nome de Jesus. Quebra esse padrão maligno, diabólico em nome de Jesus. Chega de murmuração, os meus olhos. chega de carregar ódio, chega de carregar amargura. Peça ajuda a Deus, fale com Deus. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser livre, Senhor. Eu quero ser livre dessas maldições. Eu quero ser livre, meu Pai, desses pensamentos diabólicos, Senhor. Em nome de Jesus. Pode ser que você se veja muitas vezes parecido com a sua mãe, parecido com o seu pai, vitimista ainda, mentiroso ainda, fofoqueiro ainda, amargurado ainda, julgador ainda. Quebra esse padrão diabólico agora em nome de Jesus. Para com essa sensibilidade. Para com essa teimosia. Quebra isso em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Declare vida na sua vida. Declare liberdade na sua vida. Declare que você é uma pessoa estável, que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa poderosa, que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Decida aborrecer o mal. Decida lutar contra o mal. Decida aborrecer o mal a partir de hoje, em nome de Jesus. Não aceite uma vida pequena. Não aceite uma vida pequena. Decida aborrecer o mal agora, em nome de Jesus. Não entregue mais a sua vida ao diabo, para que ele arruine o seu destino. Não entregue mais a sua força, o seu poder para o diabo. Escolha a vida. Escolha perdoar. Escolha perdoar. Estevão estava sendo apedrejado e ele falou: Pai, perdoa eles. Jesus estava sendo humilhado e ele disse: Pai, perdoa eles. Aprenda a perdoar. Ninguém aqui está sendo apedrejado, ninguém aqui está sendo crucificado. Então para de guardar mágoa, para de guardar sentimentos, para com essas misérias. Em nome de Jesus, tome decisões sábias, decisões inteligentes. Acima de tudo, guarde o seu coração. Meu filho, preste atenção. Meu filho, guarde bem as minhas palavras. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Guarde as minhas palavras. Deus está falando, guarde as palavras. Ninguém está aqui numa situação pior que a de Estevão, pior que a de Jesus. Não, nós podemos fazer muito mais. Chega de se colocar como tão pequeno, tão impotente. Não, eu não consigo, eu não posso. Para com isso em nome de Jesus. Tome essa decisão. Eu serei uma pessoa que leva alívio, Senhor. Eu serei uma pessoa que leva a alegria. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser generoso. Muitas portas serão abertas, pessoal, com um coração limpo. As portas serão abertas se eu tiver um coração limpo. As portas serão abertas se eu tiver um coração limpo. Então limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Libera perdão. Libera você mesmo, porque o perdão libera você. Você se torna leve, você se torna grato, feliz. A bênção vem para nós. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for tolo, sofrerá as consequências. Então eu vou ser sábio, e ser sábio, eu vou trazer bênção para a minha vida. Eu vou trazer bênção, poder para a minha vida, porque se eu tenho humildade, o Senhor me levanta. Ninguém lembrou de Davi, mas todos os irmãos dele foram envergonhados, porque Deus o honrou na frente de todos. Então queira ser honrado por Deus, queira agradar a Deus, você receberá o favor dele. Quando o Espírito Santo tomou conta da vida de Davi, ele se tornou uma nova pessoa. Então se torne essa nova pessoa. Saia daqui uma nova pessoa. Foque na coisa certa. Pare de sentimentos diabólicos. Pare de palavras estúpidas. Para de atitudes ignorantes. Para com isso em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor, meu Pai. Eu quero me parecer. A sua palavra diz que eu tenho a sua mente, Senhor. Mas eu sei que eu ainda estou longe. Mas eu quero me parecer mais com o Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero te agradar. Eu preciso do Senhor. Eu quero viver para te agradar, meu Pai. Eu não quero mais viver para me agradar, Senhor. Eu quero viver para agradar o Senhor. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, limpa o meu coração, meu Pai. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, meu Pai. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a sua glória, meu Pai. Eu quero ver a sua glória. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar, meu Pai. Eu quero te agradar. Decida agradar o Senhor. Guarde o seu coração acima de tudo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Limpa, Senhor, limpa o nosso coração. Peça ao Senhor, meu Deus, eu quero um coração transformado. Eu quero um coração novo, meu Pai. Eu saio daqui sem essas misérias, meu Pai. Eu não vou mais ser essa pessoa pequena, que cai nas mesmas armadilhas, que tropeça nas mesmas pedras, meu Pai, porque está na escuridão, não dá passos firmes, não está na luz. Eu decido, meu Pai, estar na luz. Eu quero ser esse, meu Pai, que o caminho do justo é como a luz da alvorada, que só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Eu só quero crescer, meu Pai. Eu quero crescer no Senhor. Eu quero ser mais maduro, mais maleável, mais flexível, mais equilibrado, mais abençoado, mais generoso, Senhor, mais firme, mais determinado, mais convicto, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar. Eu preciso do Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
te amo, Deus, como eu te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Eu declaro isso, meu Pai, eu declaro um povo abençoado. Um povo que tomou a decisão certa, Senhor. Decisão de guardar o coração. De não guardar mais nenhuma velharia, Senhor. Nenhuma coisa miserável no seu coração. Mas que decidiu guardar a fé. Guardar os valores do Senhor, meu Pai. Guardar a paz. Felizes os pacificadores. Felizes os que trabalham pela paz. Que cada um persiga o fruto do Espírito, Senhor. O fruto do amor, da alegria, Senhor, da paz. Que nós persigamos isso, Senhor. O fruto do Espírito começa com amor, depois vem a alegria. Então o povo de Deus é um povo alegre, porque tem a paz, que ama a paz, que luta pela paz, que guarda a paz, que não quer mais uma vida atribulada, uma casa de guerra, porque o interior está em guerra. A sua palavra diz, meu Pai, em Tiago, de onde vêm as suas guerras? Vêm do interior de vocês. De onde vêm as guerras que vocês estão lutando? Não vêm de dentro de vocês, das guerras que batalham dentro de vocês? Não, Senhor. Eu declaro paz. Nós tomamos essa decisão, meu Pai. Nós somos um povo que luta as guerras certas. Nós queremos a paz, mas a paz que vem do Senhor. E a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. E não aquela paz falsa, de ignorar pessoas, de se isolar, meu Pai. Esse é o fraco. Esse é o imaturo ainda. Esse é o que não te conheceu ainda, Senhor. Que nós não sejamos assim, sejamos fortes, meu Pai. Fortes como o Senhor. Fortes que resistiam, meu Pai, que eu, num momento que poderia chamar legiões de anjos para defendê-lo, Senhor. O Senhor decidiu, isso é a coragem que nós aprendemos com o Senhor. Não aquela coragem de Pedro, de sair pegando espadas e tomando atitudes na força do braço, na impulsividade, na carnalidade. Não, Senhor, mas a força de estar no lugar certo e passar pelo que é preciso naquele momento. Então, que sejamos esse tipo de pessoa, Senhor, que se parece com o Senhor. Os fortes de verdade, Senhor. Os fortes. A sua palavra diz que os ímpios fortes é saber quem aguenta beber mais. Mas nós aprendemos com o Senhor, meu Pai, o que é forte de verdade, o que é força de verdade. Nós queremos essa força, meu Pai. Muito obrigado. Fala com cada um de nós, meu Pai, que possamos sair daqui reflexivos quanto à sua palavra. Que não seja uma palavra que entrou, mas não desceu ao coração. Que apenas passou pelos ouvidos, meu Pai. Não, mas que tenha descido ao coração. E que possamos viver frutos disso, Senhor. Frutos dessas escolhas. Frutos dessas semeaduras, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos sair daqui e frutificar na vida das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, pela oportunidade extraordinária de sairmos daqui novas pessoas, filhos obedientes, filhos tementes ao Senhor. Meu filho, guarde as minhas palavras. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Que nós sejamos esses filhos, Senhor, obedientes à sua voz, que guardam o coração, que se afastam da maldade, que não carregam palavras negativas, meu Pai, que olham sempre para frente em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.